Olá pessoal, tudo bem? Hoje começamos com o segundo ano, as aulas de filosofia, e se tudo correr bem, ainda hoje teremos aula de sociologia, tá bom? Uma dica: centro de mídias hoje, a partir das 4 horas. Façam as atividades que a professora e o professor de filosofia e de sociologia estão lhe propondo e enviem para meu Gmail. No início ou no final desse vídeo, vai ter uma tarefinha também que eu vou dar. Eu vou falar para vocês fazerem a tarefa, não vou dar nada por escrito, só vou dizer: façam isso sobre a aula. Me mandem para o Gmail também. E por favor, não deixem de assistir às aulas. Não deixem de assistir às aulas do Centro de Mídias, porque elas são a base para a continuação de nossos estudos. Meu Gmail já foi postado, está lá no grupo de vocês. Postem as atividades digitadas e me enviem. Professor, por que digitadas? Para que a gente possa fazer um modelo de exercícios, para que ninguém me mande foto de rascunho, foto escrito de qualquer jeito. Digitem do jeito que vocês souberem, não tem problema erros de português, e me enviem. Tudo bem? Além disso, seriedade. Estamos num período difícil e precisamos ser sérios, comprometidos com o que está acontecendo para que possamos vencer esse período, tá bom? Hoje, neste momento, amanhã tem outra aula para o segundo ano, mas agora, o eu racional. O que é o eu racional? Gravem, René Descartes, Introdução ao método científico. Penso, logo existo. Descartes, um filósofo e matemático, porque a professora Margarida, se ela começar a ver o começo só para falar da minha aula, ela vai falar: mas então, por que fizeram matemática? Todos os filósofos fizeram matemática, química, física, biologia, filosofia, sociologia, história. Por quê? Porque não existia uma separação de disciplinas. Se estudava o todo, tudo bem? Então, penso, logo existo. René Descartes. René Descartes afirmou que só é possível você pensar se você raciocinar. Só é possível você raciocinar se você pensar. Logo penso, logo existo. Um matemático que criou um método de entendimento onde ele dividiu, onde ele fragmentou as formas de como resolver problemas. Isso é muito importante, porque ele conseguiu dividir os problemas por etapas e dar soluções para cada etapa, para depois, num todo, dizer o que nós tínhamos como solução daquele problema. Então, você vai pegar lá a fórmula de Bhaskara, as fórmulas de física, o delta, né? Não sei se vou estar certo. B mais ou menos raiz quadrada é 4 vezes AC, dividido por 2 vezes A. Bom, tudo surgiu deste pensamento de Descartes, do pensamento racional. Depois, tudo foi evoluindo, nós vamos ver Bhaskara e assim por diante. Tudo bem? Então, nossa aula de filosofia é por que Descartes diz: penso, logo existo. Porque nós temos uma capacidade única que nos difere de todos os outros seres vivos que conhecemos no planeta, que é o pensamento de ter um raciocínio crítico, reflexivo, radical. E nunca podemos esquecer disso, sistemático, porque nós criamos sistemas. Racional, crítico, reflexivo. Racional, crítico, reflexivo. Aulinha do primeiro ano. Pensamento racional, crítico, reflexivo. Mas ele é sistemático e ele é radical. Por que ele é sistemático? Porque a gente sistematiza a nossa forma de pensar.
Não fica tudo espalhado por aqui. Pode até estar tudo espalhado, a gente pega e sistematiza o que a gente quer falar, como nós queremos argumentar. E isto é importantíssimo. Por que é radical? É radical porque faz diferença. É radical porque se cria uma forma que leva-nos ou leva outrem, os outros, a entender o que queremos. Então, René Descartes, quando ele diz penso, a gente repete muitas coisas para que isso fique gravado na memória, mas a gente raciocina o que a gente gravou. De nada adianta, de nada adianta, de nada adianta a gente criar fórmulas, a gente criar métodos se a gente não conseguir usá-los. Por isso que nós somos diferentes. Por isso que nós não somos domesticáveis. Penso, logo existo. Se vocês escutarem algum barulho de um lado ou de outro, é porque minha esposa teve que ficar com meu filho para olhá-lo enquanto estou dando aula. Então, por favor, pensamento racional, crítico, reflexivo, sistemático e radical. Ó, racional, crítico, reflexivo, sistemático e radical. Nós criamos sistemas de raciocínio. Nós criamos sistemas para conseguir entender, repassar e nos fazermos entender. Então, se a gente pensa, se a gente cria formas, é porque a gente existe.
Nós temos a capacidade de existir dentro deste mundo que nos cerca. E o René Descartes, ele criou um método de pensamento, um método de formação, um método de como as coisas realmente devem funcionar. Lógico, ele criou um método. Existirão outros métodos, existirão outras formas, mas ele deu início ao método matemático. Então, quando a gente estudou, eu acho que isso deu tempo da gente estudar aí na escola, com alguns grupos, pelo menos, o penso, logo existo. Você só é o que você é porque você pensa. Você tem a capacidade de entender, de raciocinar e de falar sobre algo. Você tem a capacidade de nomear objetos. Você tem um diferencial entre outros animais que só funcionam por condicionamento de não ser condicionado. Cada um vai assistir essa aula de uma forma. Cada um vai entender essa aula de um jeito. Tem alguns que no primeiro momento não vão entender nada, vão falar que isso daí é uma porcaria, que você nem lembra daquilo que o professor lhe falou lá na sala de aula, ou o professor nem falou sobre isso para você na sala de aula. Mas isto é graças à sua capacidade de pensar. E a partir do momento que você pensa, sua capacidade de existir diante tudo aquilo, todo e tudo aquilo que o cerca. Isso faz parte do todo. Isso só existe porque você pensa que ele existe. Isto só existe porque você pensa que ele existe. E isso é interessantíssimo, isso é sensacional. Isso faz de você diferente de todos os outros seres. O ser humano, ele é diferente de todos os outros seres que conhecemos neste planeta. Porque ele tem uma capacidade, até então, ilimitada de criação. Ilimitada de resoluções. Porque ele pensa. Se ele pensa, ele existe. Veja o que está nos cercando. Estamos vivendo sobre um período conhecido como pandemia. Uma epidemia, um vírus que se espalhou pelo mundo. Esta pandemia, ela está sendo enfrentada por quem? Por nós, seres humanos. Porque pensando sobre o que está acontecendo, a gente vai criando soluções, a gente vai criando métodos para que possamos enfrentar essa crise. Então, é óbvio que quando René Descartes ele cita penso, logo existo, ele está procurando mostrar para você o quê? E para mim também, óbvio, que a partir do momento que você tem a capacidade de se entender como alguém, é que você sabe que você existe. Desde o seu nascimento, você vai aprendendo a raciocinar e vai pensando como você existe perante o mundo. Isso vale para todo mundo. Para todo mundo. Professor, olha que pergunta capciosa que alguém pode fazer. E aquele que nasce com alguma deficiência? Ele vai ter a forma dele de pensar. Então ele vai existir. Professor, mas ele nasceu acéfalo. Então ele não vai pensar. Infelizmente, ele vai viver por alguns dias ou algumas horas e vai acabar vindo a óbito. Penso, método racional, método de Descartes, método matemático.
penso, logo existo. Se você pensa, você existe. O boi sabe que ele é boi? Não. O porco sabe que ele é porco? Não. Isso é o que nós pensamos, pelo menos. Diante de nosso raciocínio, a gente entende que ele não sabe, porque se ele soubesse, ele não seria morto. Não nos serviria de alimento. Cachorro sabe que ele é cachorro? Não. Mas ele pensa. É óbvio que ele pensa. E a gente pensa que ele pensa, por isso ele existe, por isso ele existe cachorro. Mas ele é condicionado. Ele aprende por condicionamento. Ele aprende por repetição. Mas, professor, às vezes nós também aprendemos por repetição. Sem dúvida. Mas você pode usar daquilo que você aprendeu por repetição de diversas formas. Cachorro não. Cachorro vai usar só daquela forma. Tanto isso é verdade, o cachorro você chama lá, você vai chamando ele pelo nome, ele acaba vindo. Se começar a chamar ele por outro nome, ele acaba vindo você. Não. Se eu chamar você de Carlos, tudo bem? Você é o Carlos da chamada? Mas se eu quiser chamar você Carlos de Kleber, eu tô te chamando Kleber. Meu nome não é Kleber, meu nome é Carlos. Por que que você sabe que o seu nome não é Kleber, seu nome é Carlos? Porque você pensa, você existe, você é capaz de denominar tudo. Você é capaz de dar nome a tudo. Você tem o poder da linguagem. Porque você raciocina. Você tem o poder de identificar muita coisa pelo olfato. O meu é grande, eu sei. Pela visão, pela audição, pelo paladar e pelo tato. Você é capaz de entender se a pessoa está querendo te pegar para fazer um carinho ou se ela está querendo de alguma forma ser violenta, te machucar. Por quê? Porque você pensa, cara. Olha, Descartes, você pensa, você sabe que você existe, você tem a plena noção que você domina suas ações motoras, intelectuais e sensíveis. Logo, você pensa, logo você existe. E Descartes cria um método chamado método cartesiano para tudo isso. Tem lá um resuminho na minha aula, chamado Método Cartesiano, de René Descartes. É um resuminho, acho que é uma lâmina dos slides que eu até já mandei para você. E você pode entender de forma simples porque Descartes afirma que o ser humano pensa e por pensar ele existe. Porque ele sabe o que ele está fazendo aqui. Ele sabe qual será os seus objetivos aqui. E os objetivos podem ser os mais diversos. Entendam isso. Nós não estamos modelando os seres humanos. Todos são iguais. Não. Todos são diferentes. Todos têm suas formas de pensar. Todos têm a sua forma de viver. Todos têm a sua forma de entender algo. Tem gente que gosta mais de matemática. Isso é muito legal. Tem gente que gosta mais de física, tem gente que gosta mais de história, tem gente que gosta mais do professor Bruno, porque ele dá aula de história. Tem alguns que gostam mais de filosofia, porque é o professor Kleber que dá aula de filosofia. Tem. Tem alguns que gostam da escola porque adoram a professora de Janeira. Porque são apaixonados pela professora Norma. Pelo professor Augusto, porque tem a capacidade de racionalmente pensar, dividir, de forma como a professora Margarida vai adorar falar, cartesiana. Entender as coisas.
Por isso que é muito legal você assistir essa aula. Entender que Descartes, ele falou que o ser humano só é ser humano porque ele pensa. E se ele pensa, ele existe. Ele não é domesticável. Ele não é condicionável. Ele pode se condicionar. Eu vou criar um método. Um método. Descartes criou um método para entender as coisas. Ele pode criar um método. Eu vou levantar, eu vou conversar com meus amigos pelo WhatsApp, eu vou almoçar, depois eu vou tirar uma soneca, vou tirar um minuto de descanso e depois eu vou estudar. É um método. Descartes cria um método e divide todas as suas funções por métodos para facilitar a sua chegada ao que você realmente quer. Vou pegar um aluno qualquer, o aluno Muriel, Kleber Muriel, vou pegar o aluno Muriel. O Muriel, para chegar onde ele chegou, ele criou um método. Ele acordava, trabalhava, almoçava, descansava, ia estudar, se divertia e voltava a descansar. Era um método. Esse método foi suficiente? Não. Ele teve que acordar, estudar, almoçar, estudar, jantar, descansar, ir para a escola que eu estudava à noite e voltar, dormir. É um método. Você cria métodos para sua vida. Você cria métodos para prejudicar alguém e se auto-prejudicar, sabendo que aquilo vai te prejudicar, mas porque você quer bancar o engraçado. E você cria métodos para melhorar o seu condicionamento físico, para melhorar o seu condicionamento mental, para melhorar o seu raciocínio lógico. Cria métodos. Que Descartes, lógico, muito mais aprofundadamente, vai falar em método cartesiano. Pega os professores de matemática, de física, de química, até de biologia, para falar de método cartesiano. Os professores de humanos conhecem também, mas não sabem tão a fundo, mas os de matemática sabem. Então, por favor, levem Descartes para suas vidas. Porque Descartes diz, penso, logo existo. Porque Descartes, ele conseguiu entender que ele só era ele porque ele pensava ele da forma como ele se via. Aquilo que ele via só era aquilo que ele via porque ele pensava aquele objeto, aquela massa, da forma que ele entendia. E para isso ele criou um método. Um método que poderia explicar de forma racional, por isso penso, logo existo, todas as coisas à sua volta. Todos os problemas perante ele. E para isso ele conseguiu o quê? Resolver as coisas de forma cartesiana. Ele criou um método cartesiano para explicar tudo, onde ele dividia em etapas, bonitinha ou bonitinho, e daí ele dando solução fazia um agrupamento do todo e dava a solução. Penso, logo existo. A partir do momento que você pensa de forma racional, crítica, reflexiva, radical e sistemática, você existe. Racional, crítica, reflexiva. Mais aprofundado, radical e sistemática. Porque você precisa se enxergar como ser humano, diferente de todos os outros seres. Nós temos diferença, sem dúvida, mas não podemos fazer dessa diferença desigualdade. Uma forma de aumentar o desprezo, menosprezar
aquilo que é bom só porque não foi você que fez. Diversidade não é desigualdade. Você não pode deixar de lado aquilo que você não gosta e dar sua atenção àquilo que para você é bom, mas talvez não seja bom para todos. Por isso existe filosofia. Por isso René Descartes disse: penso, penso, logo existo. Criou um método racional, conhecido como método cartesiano, e a partir desse método foi dando soluções a todos os problemas que lhe apareciam, que eram colocados diante dele. Para finalizar, tenho que esperar que vocês estão assistindo a aula, né? Ou estão assistindo não porque ela não é ao vivo, que vocês vão assistir a aula. Pequeno texto digitado com 15 linhas digitado, 15 linhas tá bom, falando por que Descartes defende de forma racional, crítica e reflexiva o penso, logo existo. Um pequeno texto sobre a frase de Descartes. Penso, logo existo. Ó, exercícios para me entregar para o Gmail. Por que Descartes criou a tese que penso, logo existo? Descartes criou a tese ou a teoria melhor do penso, logo existo, por isso. 15 linhas. Por que penso, logo existo? Eu mandei a aula para vocês, leiam a aula. Mandei um vídeo também, vejam o vídeo. Estou mandando a aula e vocês vão mandar para mim pelo Gmail, porque Descartes, em sua teoria, diz: penso, logo existo. Tudo bem? Abraço a todos, até a próxima aula. Acho que a próxima aula é a introdução à ética. Tchau, tchau. Grande abraço.